Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao nosso encontro desta quarta-feira, 6 de agosto, para mais um episódio da nossa jornada pelo Êxodo. Ontem vimos como Deus conduziu o povo até a beira do Mar Vermelho e como, diante do perigo, os israelitas reagiram com medo e reclamações. Hoje vamos refletir sobre o momento em que Deus intervém poderosamente, abrindo o mar e mostrando que Ele luta por seu povo, avançando pela fé. Pastor Israel, que alegria tê-lo novamente aqui conosco. Sempre um prazer, Débora. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais épicos da história bíblica. Quando parece que tudo está perdido, Deus mostra que seu poder é maior que qualquer obstáculo. Pastor, em Êxodo 14, de 13 a 31, Moisés faz uma declaração impressionante para acalmar o povo. Ele diz: "Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje." Como Moisés pôde falar com tanta confiança, mesmo sem saber como Deus agiria? Débora, Moisés tinha aprendido algo essencial na caminhada com Deus. Quando ele promete, ele cumpre. Moisés não tinha um plano humano. Ele não sabia de que forma Deus agiria, mas sabia que Deus jamais abandona os que confiam nele. Essa é a fé verdadeira. Confiar sem enxergar o caminho. Então, pastor, podemos dizer que a primeira lição é vencer o medo confiando no caráter de Deus, certo? Exatamente. Por isso Moisés disse: "Não tenham medo." Quando o medo domina, ele paralisa. Mas quando olhamos para Deus, encontramos coragem. E ele acrescenta: "Fiquem firmes." Isso significa não correr para trás, não tentar voltar ao Egito, não desistir. É permanecer onde Deus mandou, mesmo que pareça perigoso. E ele continua: "Vejam o livramento que o Senhor lhes fará hoje." Pastor, às vezes estamos tão focados no problema que não conseguimos ver o agir de Deus. Como podemos abrir os nossos olhos espirituais para perceber suas obras? Precisamos cultivar uma memória espiritual. Lembrar de como Deus já nos ajudou no passado fortalece a fé para ver o presente com esperança. E também precisamos parar de olhar só para o problema e olhar mais para Deus. Quando abrimos os olhos da fé, conseguimos enxergar além do que os olhos humanos veem. E aí vem a frase mais poderosa: "O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos." Isso é lindo demais! Quer dizer que na batalha mais difícil, não somos nós que lutamos sozinhos. Exatamente. Essa é a quarta verdade que Moisés ensinou. A salvação não é obra humana, é obra divina. Deus lutou por Israel naquele dia e ele lutou por nós no Calvário. Quando Jesus morreu na cruz, derrotou o maior inimigo, o pecado e a morte. Então, se Deus já venceu o inimigo mais terrível, podemos confiar que ele também cuida das batalhas do dia a dia. Depois dessa palavra de fé, Deus manda Moisés dar um passo de obediência. Siga em frente. E aí vemos um plano perfeito. O anjo do Senhor e a coluna de nuvem protegem o povo. Moisés estende a mão sobre o mar e o vento enviado por Deus abre um caminho. Que cena, pastor! É verdade, Débora. E repare que Deus poderia simplesmente ter transportado o povo para o outro lado, mas escolheu abrir o mar para que eles atravessassem em terra seca. Por quê? Para que eles vissem com seus próprios olhos que só o Senhor pode fazer o impossível. E, além disso, para fortalecer a fé deles para os desafios futuros. E os egípcios, cegos pelo orgulho, seguiram pelo mesmo caminho, mas para eles o resultado foi destruição. Podemos dizer que quando não andamos debaixo da proteção de Deus, o que é caminho de salvação para uns pode ser caminho de perdição para outros? Sim, para Israel o mar aberto foi libertação, para o Egito foi juízo. Isso nos lembra que o mesmo ato de Deus pode ter dois efeitos diferentes: salvação para quem crê, condenação para quem resiste. Pastor, como podemos aplicar essa experiência na nossa vida hoje? Primeiro, aprendemos que Deus sempre tem um caminho, mesmo que não veja a saída. Ele é especialista em abrir mares impossíveis. Segundo, aprendemos que fé não é esperar entender tudo, é dar o passo que Deus manda, mesmo que não veja o resultado. E terceiro, precisamos lembrar que a vitória é do Senhor. Quando Ele diz, siga em frente, podemos avançar com confiança, porque Ele vai lutar por nós.
Que mensagem poderosa! Então, diante dos nossos mares vermelhos, podemos lembrar: não precisamos lutar sozinhos. O Senhor é quem vai à frente e abre o caminho. Amém, Débora. E quero deixar para os ouvintes uma pergunta de reflexão. Qual é o mar que está diante de você hoje? Está disposto a confiar que Deus pode abri-lo e te fazer atravessar em segurança? Permita-me orar por você. Nosso Deus e nosso grande Salvador, obrigado pela libertação pela morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Por favor, Senhor, aumente a nossa fé, que possamos confiar plenamente no Senhor, que pode remover qualquer obstáculo para que possamos caminhar rumo à Canaã celestial. Em nome de Jesus pedimos amém. Amém! Obrigada, Pastor Israel, por mais essa lição inspiradora. Amanhã vamos falar do Cântico de Moisés e Miriam, um louvor de gratidão pela vitória. Não percam! Inscreva-se no canal, curta e compartilhe para manter este ministério ativo e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus.